Só o nome do Senhor é exaltado, amém? Você crê nisso? O nome do Senhor Jesus é exaltado, mas Ele é exaltado em um lugar, na sua vida. Ele precisa ser exaltado na sua vida. Portanto, nessa noite, o Espírito Santo falará conosco. Feche seus olhos neste lugar. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de louvor, de adoração. Nós externamos verdades agora do que cantamos. Agora essas verdades precisam ser além dos nossos lábios. Tem que vir do nosso coração. E que nessa noite você não possa endurecer o seu coração. Pai, obrigado por essa hora. Obrigado pelos louvores aqui cantados, pelo momento de exaltação, adoração. Ah, Deus, como é bom louvar ao Senhor. Mas mais, ó Deus, do que canções, nós queremos engrandecer o Teu nome. Nós queremos fazer o Teu nome conhecido através das nossas vidas. Portanto, usa-nos segundo as Tuas grandes misericórdias. Fala conosco nessa noite, continua falando aos nossos corações. Visita-nos. Não nos deixe sair daqui, ó Deus, da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui transformados, impactados pela Tua palavra. Portanto, ó Deus, usa-nos para o louvor da Tua glória. É o que te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus, amém? Você pode se assentar no seu lugar? Nós queremos conhecer você, que é o nosso amigo, que está nos visitando. Nós queremos conhecer você, nosso amigo, visitante, amiga visitante, que está nos prestigiando nessa noite, para juntos estarmos aqui adorando ao Senhor. Você pode acenar no seu lugar, não vou pedir para você ficar em pé novamente não. Acene no seu lugar. Você que está nos visitando, que Deus abençoe, Deus abençoe. Ali também, glória a Deus, aqui também, glória a Deus. Há mais alguém aqui nos visitando aqui, que Deus abençoe. Vamos todos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá, igreja? Sejam com mais força em nome de Jesus. Sejam. Esta é a casa do Deus Todo-Poderoso. Sinta-se à vontade em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus fale de modo especial à sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando de modo sobrenatural ao seu coração. Amém? Pastor Jorge justifica a ausência dele. Foi convidado para estar pregando na Igreja Batista Novo Horizonte. E nós estamos aqui para sustentar assim a obra do Senhor e fazer com que o nome de Deus seja conhecido em todos os lugares, amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar lá com aqueles irmãos que ali estão, mas haverá de falar aqui também, nessa noite, ao meu e ao seu coração, amém? Que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Quero compartilhar algo que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. E eu espero que o Espírito Santo de Deus faça conforme Ele quer. Porque o que nós queremos é que o Espírito fale de modo especial aos nossos corações. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, como diz o Espírito Santo, olha quem está falando, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos, por isso eu me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
Animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram? E mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui que Deus esteja assim, falando de modo especial ao meu e ao seu coração. Nós temos, meus irmãos, uma grande batalha em nossa mente. Nós temos e vivemos, como seres humanos, uma grande batalha. E essa batalha é travada em nossa mente. Essa batalha é travada em nosso coração. A palavra de Deus, ela nos mostra. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção nessa noite. E eu espero que você saia daqui atento àquilo que o Espírito Santo de Deus tem a dizer ao seu coração. A palavra de Deus, ela vem nos chamar a olhar agora para o mais íntimo do nosso ser. A palavra de Deus, ela vai pedir para que nós agora estejamos atentos àquilo que nós chamamos de coração. Coração não o órgão físico, mas coração o nosso intelecto, o centro da nossa vontade. Coração, as nossas emoções. Coração, as nossas intenções e identidade. A palavra de Deus, ela nos exorta a observarmos como tem andado o nosso coração. A palavra de Deus, nessa noite, ela nos orienta, nos traz à tona, nos coloca mais uma vez no prumo, para que nós possamos agora observar o nosso coração, o nosso andar, o nosso agir. Provérbios 4, 23, vai dizer o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você mais guarda e protege nessa vida? O que você, nesse tempo, tem protegido, guardado? O que você tem zelado? O que nós temos nesse último tempo? Um cuidado especial, um trato especial, algo que nós precisamos observar com todo cuidado. No Oriente, as fontes de águas, os poços de águas, eles recebiam um cuidado especial. Os homens chegavam em um determinado momento, colocavam uma grande pedra e tapavam de modo cuidadoso aquela boca daquela nascente. E dali vem uma expressão que se chama nascente fechada, fonte selada, demonstrando o tamanho cuidado que nós precisamos ter. E aqui no exemplo que eu coloco, com aquela fonte de água, com aquela fonte de manancial, tudo era guardado de modo cuidadoso. Assim também é o nosso coração. Meus irmãos, se nós não observarmos o cuidado que temos que ter com o nosso coração, nós vamos colocar a nossa vida totalmente em risco, em perigo, em um caminho de destruição, em um caminho de ruína. É por isso que a palavra de Deus, ela vem nos chamar nessa noite a ter cuidado com o nosso coração.
Nós não temos como impedir, às vezes, com os pensamentos maus permeia nossa mente. É bem difícil, é bem complexo nós segurarmos os pensamentos que vêm à nossa mente, pensamentos maus. Mas assim como as aves dos céus, que também permeiam por nossas cabeças, e nós não temos como fazer absolutamente nada contra isso. Uma única coisa é possível ser feito: evitar com que as aves façam ninhos sobre nossas cabeças. Nós sempre temos a possibilidade de impedir agora que aquele pensamento mau permaneça, cresça, faça morada, traga destruição, se estabeleça. Por isso a pergunta nessa noite: quais têm sido os pensamentos que permeiam a sua mente? Qual tem sido o pensamento que permeia e toma conta do meu coração, do meu e do seu? Nós estamos incluídos nisso. E a palavra agora, ela vai nos apontar um cuidado, uma advertência, uma condição. E nós somos chamados a essa atenção, ao cuidado que precisamos ter, e também uma resposta à voz de Deus. Deus está falando aqui nessa noite, amém? Deus quer falar ao seu coração. Portanto, como é que está o seu coração ao ouvir a voz de Deus? Como tem andado o seu coração ao ouvir a voz do Senhor? Existe um grande perigo, como nós acabamos de ler aqui. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. É vital nós prestarmos atenção nisso, meus irmãos. Deus está falando constantemente com as nossas vidas. Deus está nos visitando todos os dias. Deus está falando conosco. E muitas vezes nosso coração está distante. Ou melhor, nos fazemos de surdos. Nos fazemos de desavisados. Nós estamos sempre colocando, e a palavra de Deus ela vem para agora, para o tempo presente, algo, uma janela de oportunidade. Deus está falando com a sua vida nessa noite. Deus está agora querendo cuidar do seu coração. Deus agora está visitando a sua vida, e é necessário uma resposta minha e sua. Qual é a resposta que nós vamos dar à voz de Deus? Existem muitas vozes. A voz humana que agora vos fala, com que nós lidamos todos os dias. Conversamos com as pessoas, lidamos com os nossos negócios, nós temos essa linguagem, voz humana. Nós temos também a voz de Deus, que fala através da palavra, que nos direciona, que nos dá agora uma direção, que ela sempre vem aos nossos corações, que você nessa noite está ouvindo a palavra de Deus. Mas nós também temos a voz do inimigo. Ela vem de maneira sorrateira e coloca agora sobre a sua vida um pensamento diferente, algo distorcido, algo que nós achamos e talvez não temos discernimento suficiente para saber: será que é voz de Deus, do inimigo, ou é voz do homem mesmo? Nós precisamos entender que se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça seu coração. Se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, e como eu já aqui mencionei, Ele tem falado o tempo todo. Ele tem direcionado nossas vidas. Ele tem agora, em uma conversa que você possa estar tendo, a voz de Deus está ali falando com você, direcionando o seu coração. Você, quando dá espaço ao Espírito Santo de Deus, Ele agora começa a direcionar a nossa vida. Mas nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para deixarmos essa voz conduzir a nossa vida ou não. Nós temos deixado Deus falar. A questão, meu irmão, nessa noite, não é se Deus fala, porque Ele fala, amém?
A questão hoje não é se Deus fala conosco. A questão é, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Porque Deus tem falado ao nosso coração, tem direcionado a nossa vida. E é por isso que é necessário não endurecermos o nosso coração quando ouvimos a voz de Deus. Deus já falou por muitas vezes no passado, Deus já falou através de profetas, Deus já fala através da palavra, Deus falou por intermédio do Filho, o que cantamos há pouco, as canções aqui. Foi tudo exaltando ao Filho de Deus que veio a essa terra e que comunicou e que revelou o Pai para nós. E é por isso que nós exaltamos a Ele e nos maravilhamos desse lugar. Será que nós temos dado espaço para a voz de Deus sobre nós? O que temos observado nesse último tempo é que nós temos endurecido o nosso coração. Não endureçam o seu coração. Coração áspero, insensível, obstinado, uma recusa deliberada em responder à verdade, à graça de Deus. Será que nós temos nos tornado insensíveis à voz de Deus? É algo que eu e você, nós precisamos fazer este autoexame. Nós precisamos fazer esse autoexame. Será que nós temos nos tornado, no decorrer da caminhada cristã? Deixa eu perguntar algo para os irmãos aqui. Esta semana Deus falou com você? Esta semana você ouviu a voz de Deus? É muito importante isso, porque nós estamos caminhando cada vez mais para termos nossos ouvidos surdos, insensíveis, corações ásperos, duros. Mateus 13:15 declara algo maravilhoso para nossas vidas. Uma verdade dura para as nossas vidas. Mateus 13:15. Pois o coração deste povo, Jesus fazendo essa leitura. Mateus 13:15. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Muitas das nossas aflições, das nossas guerras, das nossas dificuldades, daquilo que nós estamos atravessando, daquilo que eu e você agora nós estamos buscando resposta, estão somente por abrir os nossos ouvidos e ouvirmos a voz de Deus. A resposta vem. Ouvidos abertos, voz de Deus comunicando as nossas vidas, olhos nossos abertos, para que nós possamos ver a glória de Deus, para que assim possamos entender com o coração, convertermos a Ele e sermos curados. Amém? Você quer ter seu coração curado nessa noite? Você quer ter suas aflições curadas nessa noite? Amém? Portanto, abra os seus ouvidos. Abra os seus olhos nessa noite. Não endureça o seu coração. Versículo 8. Não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras, durante 40 anos, por isso eu me indignei contra essa geração. O coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Os israelitas, durante aquele período de libertação do povo de Israel, da terra do Egito, viveu algo extraordinário. Poder de Deus, era maná todos os dias, pão do céu descendo, era água brotando da rocha, era curas e milagres acontecendo. A roupa daquele povo não estragava, as pessoas encontravam forças, era uma coluna de nuvem durante o dia.
Eu já ouvi uma certa pregação que o pastor colocou assim: eles estavam atravessando o deserto no ar-condicionado. Maravilha, né? Claro, uma nuvenzona lá. Uma coluna de fogo durante a noite. Deserto. Milagres acontecendo em lugares inóspitos. Só Deus para fazer isso. Amém? Você crê que Deus fez tudo isso? Pois aquele povo não creu. Aquele povo viu tudo isso com seus próprios olhos, mas o seu coração estava obstinado. Queriam colocar sempre Deus à prova. Será que o nosso coração não tem sido assim também? Obstinado, resistente, meus próprios interesses, minha própria vontade. Não, eu sei o rumo. Não preciso mais de Deus. Como tem sido. É por isso que Deus os chama de rebeldes. Como foi naquela rebelião. Não foi apenas um ato isolado, uma atitude persistente de dúvida e incredulidade. Essa atitude persistente, resistente da voz de Deus é como semelhante a uma placa durante o trânsito, durante uma via, e ali aquela placa diz assim: trecho interditado. Nós já passamos por isso durante as viagens que a gente realiza. Trecho interditado, vire à direita. O que você faz? Você simplesmente obedece. Simplesmente obedece. Mas o coração obstinado é daquele, semelhante ao motorista, que chega naquele lugar, lê aquela frase, sai, para o carro, sai, tira aquela placa e segue. Não, é meu jeito. Eu vou passar aí de um jeito ou de outro. Logo, o carro é na lama, quebra a peça, fica sem suporte e tem que voltar a pé. Assim também é um coração resistente, obstinado, duro, áspero. Quando eu e você ouvimos a voz de Deus, como é que o nosso coração responde, meu irmão? É simplesmente enxergando a palavra de Deus chegando ao seu coração, você vai obedecer? Ou vai ainda continuar resistente? Ou vai ainda continuar ainda com o seu coração agora incrédulo, em dúvida? Aqueles homens e mulheres, aquele povo de Israel no Egito, não foi por falta de revelação de Deus. Não foi por falta de revelação de Deus. Foi simplesmente por teimosia, resistência. Hoje, nessa noite, que você quebre o seu coração teimoso, que você quebre o seu coração resistente à palavra de Deus, que você quebre o seu coração agora resistente à voz de Deus. A voz de Deus está dando uma direção à sua vida, e você não pode ficar resistente à voz de Deus. Ah, mas não é fácil. E não é mesmo. Mas parece que são instruções simples. Obedeça. Abra o seu coração, deixe a incredulidade. Porque, meus irmãos, assim como diz no versículo 11, logo como eles se afastaram de mim, não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. A minha e a sua resistência à voz de Deus, a minha e a sua aspereza, dureza de coração, vai trazer uma consequência irreversível: não entrar no descanso de Deus. Não entrar no descanso de Deus. O descanso para aquele povo de Israel era a terra prometida. Era chegar na terra prometida. Caminhando mais de 40 anos naquele deserto, o descanso deles era chegar na terra prometida. Sabe qual é o meu e o seu descanso? Jesus Cristo.
Nele é que nós vamos descansar. Nele é que nós vamos agora entregar totalmente a nossa vida. Mateus capítulo 11, versículo 28, até o versículo 30, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? O descanso para as nossas almas nós encontraremos em Jesus Cristo, amém? A incredulidade daquele povo excluiu da promessa, e Deus vai nos dando avisos, e nós precisamos nessa noite caminhar agora na direção da voz de Deus, amém? Versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, lá vem o diagnóstico, lá vem agora a nossa natureza e o antídoto. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Coração mau. Nós nascemos com essa natureza. Nós já nascemos com esse coração mau. Nós já nascemos com esse coração corrupto, corrompido. Nós já nascemos com essa natureza. É por isso que o profeta Jeremias, ele vai declarar que enganoso é o coração. O profeta Jeremias, ele vai declarar que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Quem é que aqui pode dizer assim que conhece o seu próprio coração? Quem de nós pode afirmar categoricamente, não, eu conheço, eu me conheço. Eu sei até onde eu posso ir. Eu conheço minha estrutura. Meu irmão, a nossa estrutura, o nosso coração, a nossa mente é totalmente corrompida, depravada. É por isso que Deus olha, aqui o apóstolo Paulo também já declara, nenhum de vocês tem um coração mau. Nós já nascemos com essa natureza, nós precisamos de regeneração, somos maus. Romanos 3, 10 em diante diz assim, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Às vezes nós fazemos coisas ruins. Às vezes nós fazemos coisas ruins e nós achamos que é só isso. Achamos que somente em algum determinado momento da nossa vida nós estamos praticando algo ruim, algo que está fora do tom, fora da sintonia. Mas, meu irmão, entenda uma coisa, nós somos maus desde a nossa raiz. Nossa natureza está curvada, sabe para quê? Para estar longe de Deus. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza, ela não tem a tendência de se aproximar de Deus, não. A nossa natureza, ela quer tão somente o máximo de distância deste Deus. A nossa natureza quer viver a sua própria vontade, sua própria vida. É uma doença profunda. Não é só um sintoma, é uma doença internalizada. Mas Deus nessa noite quer curar o nosso coração. Deus nessa noite quer trazer cura ao nosso coração. Deus nessa noite quer trazer agora a verdade do Evangelho, a cruz de Cristo. Sabe o que transforma o nosso coração? Jesus Cristo, a verdade dele, a verdade do Evangelho. O nosso coração, ele é mau e descrente. Outras versões vão dizer incrédulo, sem fé. É uma tendência natural da nossa
natureza pecaminosa, caminharmos para uma total descrença, incredulidade, falta de fé. Além de termos o nosso coração mau, nós caminhamos para uma total apostasia. Caminhamos para, gradualmente, vivemos longe dessa fonte da vida. Vivermos longe daquilo que Jesus projetou para nós. Daquilo que Deus projetou para o nosso coração. Portanto, o versículo 13 vai dizer o seguinte: animem-se uns aos outros todos os dias. Enquanto? Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meu irmão, a nossa luta é constante contra a nossa natureza. Eu tenho o costume de dizer que a nossa primeira batalha, após nos entregarmos a Cristo, não é contra o diabo. A nossa grande batalha não é contra o inimigo das nossas almas. A nossa primeira e grande batalha e contínua batalha até o final de nossas vidas é contra nós mesmos. Contra a nossa natureza. Contra os desejos do nosso coração. É por isso que a palavra de Deus, cuidado para que você não seja endurecido pelo engano do pecado. Nessa noite, o apóstolo Paulo está colocando, anime-se uns aos outros. Sabe o que ele está querendo dizer? Ei, não fica lutando sozinho. Pare de viver uma vida solitária. Pare de viver uma vida isolada. Se aproxime do meio. Assim como uma grande fogueira, você só vai conseguir ficar sempre aceso, sempre queimando, se você estiver junto. Pare de viver isolado. Sabe por quê, meu irmão? Assim como num pasto, num curral onde tem ovelhas, aquela que está distante, desgarrada, ela é presa fácil do inimigo. Aquele que está distante, aquele que sabe até das intenções de Deus para o seu coração, conhece, sabe as intenções de Deus, mas não, viver em comunidade não. Viver junto com a igreja, não. Cuidado para que você não possa ser presa fácil do inimigo. Pare de viver isolado. É por isso que o apóstolo Paulo, anime-se uns aos outros. É por isso que é tão importante nós estarmos reunidos, estarmos animando um ao outro, estarmos edificando um ao outro, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. O pecado está a todo momento tentando nos enganar. Dia após dia nós estamos numa luta constante entre carne e espírito. Portanto, meu irmão, não se isole, pare de lutar sozinho. Tiago 5,16, confesse seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Se você quer continuar nessa caminhada, nós estamos numa caminhada cristã até a eternidade, até Jesus Cristo voltar. Portanto, meu irmão, não se isole. Para você que está nos assistindo também, não se isole. Esteja perto. O engano do pecado. O pecado, ele nunca se apresenta como mal. Sempre com satisfação. Sempre o pecado, ele te apresenta liberdade. Sempre o pecado te apresenta insensatez, faça loucuras da sua cabeça. O pecado, ele sempre nos traz estes prazeres momentâneos para trazer sobre a minha e sobre a sua vida cativeiro, escravidão. Para trazer sobre a minha e sobre a sua vida algo que aconteceu no Éden.
Quando Deus olha e determina para Adão e Eva: olha, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Sabe o que acontece? Não morreram. Fisicamente não morreram. Mas houve uma separação espiritual. Houve uma agora separação total. Não houve mais comunhão com o Criador. Deixarmos de ouvir a voz de Deus, deixarmos agora de viver em comunidade, é deixarmos agora de estarmos em comunhão com o próprio Deus. E estando distante do próprio Deus, afastamento de Deus, morte espiritual. Mas Jesus vem para nos dizer assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus Cristo, Ele vem para mim e para a sua vida, para nos dar vida em abundância. Vida além desse momento que estamos passando aqui. É para uma eternidade com o Pai. Independente da sua idade, independente se for uma criança de 9 dias, ou alguém com 90 anos, nada é comparado ao tempo de eternidade que teremos com o Pai. Nada se compara. O que nós estamos aqui, efêmero, passa. Logo, logo, nós vamos passar. Portanto, é necessário nós estarmos voltando os nossos pensamentos, realinhando agora, para que nós não sejamos enganados pelo pecado. O rei Saul, primeiro rei de Israel, ele começou bem seu reinado. Escolhido pelo povo, alguém bem visto, bem quisto. Mas ele falhou em obedecer a Deus em determinados momentos. Em determinados momentos da minha e da sua vida, você será testado para saber se você serve ou não ao Senhor. Nós seremos provados. Nossa vida cristã é vivida debaixo de provações. O que Cristo fala? No mundo tereis aflições, mas tem, bom ânimo. Tenha Deus dentro de você. Quando nós observamos a vida do rei Saul, ele falha em obedecer a Deus em momentos cruciais. Quando se desobedece a Deus, ouvir a voz de Deus é ouvir o que Ele quer para nós. Assim como um pai dá a diretiva aos seus filhos, não é só a voz dele ecoando, não é só a voz do pai ecoando pelo tempo, não. São as diretivas e a direção que o filho precisa para construir bem o seu caminho. Da mesma forma o pai faz conosco. E como o pai faz conosco? Assim também aconteceu com a vida de Saul. Ele resolveu em determinado momento desobedecer a Deus. E dessa desobediência o seu reinado foi tirado. E ele começou a caminhar agora num tempo de apostasia, de não querer mais a presença de Deus, de não querer mais, de se esquecer de Deus. Deixa eu falar uma realidade para você. O inferno nunca foi feito para os seres humanos. Preste bem atenção nisso. O inferno não foi feito para os seres humanos. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas Deus resolve acrescentar alguém a este local. Todos aqueles que se esquecem de Deus. É uma realidade dura que nós precisamos ouvir nessa noite. Porque é a voz de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Não é algo que nós podemos aqui pensar, ou será que é? Não. Instrução do dono da vida. Instrução daquele que te constituiu. Instrução daquele que traz e te fez e faz com que você esteja vivo. Portanto, o rei Saul, ele se esquece de Deus. Ele se afasta de Deus. Logo, o Espírito Santo também se afastou dele.
Logo, ele passou a viver a sua própria vontade. Meu irmão, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando Deus olha para nós e diz assim: viva a sua maneira. Pior coisa que pode acontecer. Viva o seu jeito. Viva distante. A pior coisa que pode acontecer da nossa vida é nós nos esquecermos do Pai, é nos esquecermos do nosso Criador e vivemos a nossa própria maneira. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim não é o melhor. Não está no que eu acho, meu irmão. Está naquilo que a palavra de Deus nos direciona. Por isso, abra os seus ouvidos nessa noite. Abra os seus ouvidos nessa noite. O rei Saul, afastado de Deus, eu quero colocar para você um cenário de quem resolveu viver distante do Pai. Paranoia, loucura. Ele passa a confiar agora na sorte, ele passa a confiar agora na sua força, ele passa a confiar agora na superstição, ele passa agora a consultar feiticeiras. Ele não tem agora mais um parâmetro, ele perdeu o que era principal. E eu e você não podemos perder o principal nessa noite. Não perca o tempo da visitação de Deus aqui nessa noite. Deus está falando ao seu coração. Não perca a capacidade de ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus nessa noite, não endureça o seu coração. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado ouvidos a Ele? A quem você tem dado ouvidos? Sua razão? Sua vontade? Seus próprios interesses? O desejo do nosso Pai, meu irmão, nessa noite, é encontrar aqui corações quebrantados. O desejo do nosso Pai aqui é encontrar corações contritos. O desejo do Pai Celestial nessa noite é encontrar o meu e o seu coração totalmente aberto para Ele. Para Ele fazer a mudança como Ele quer. É aqui que nós passamos a viver uma vida totalmente distante e não conseguimos às vezes entender a nossa vida, a nossa trajetória, porque nós esquecemos agora de viver conforme a vontade do Pai. Jesus, enquanto esteve nessa terra, Ele só queria fazer uma só coisa, fazer a vontade do Pai. O que eu e você queremos nesse tempo? O que eu e você queremos nesse tempo é fazer a vontade do Pai. É glorificar ao Pai através de nossas vidas. Santificado seja o vosso... Como é que a gente santifica alguém que já é santo? Como santificamos mais alguém que já é santo? Através do meu modo de proceder. Do meu modo de vida. Não fazendo mais a minha vontade. Vivendo agora como filho de Deus. Eu conversando com um rapaz essa semana, eu falei com ele: olha, você precisa viver como filho de Deus. O que o filho de Deus faz? A vontade do Pai. E ele buscando todas as circunstâncias da sua própria vontade. E ele buscando razões, explicações. Não. Nós vivemos para fazer a vontade do Pai. Só assim, meu irmão, eu não conheço outro caminho. Só dessa forma, para encontrarmos descanso para as nossas almas. Amém? Você haverá de encontrar descanso para a sua alma. Você haverá de encontrar descanso para o seu coração quando você resolver fazer a vontade do Pai. Amém? Fazer a vontade do Pai. Portanto, participantes agora dessa promessa. Versículo 14. Temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme. Até quando? Até o fim. A confiança que desde o princípio tivemos. Meus irmãos, nesta caminhada cristã, nós precisamos ser perseverantes. Somos oscilantes nessa caminhada. Tem dia que está bom,
Tem dia que não está bem. Tem dia que dá vontade de desistir dessa caminhada cristã. Olha que loucura que chegamos. Corações duros. Corações ásperos. Dá vontade de largar de mão. Deixa. Não está acontecendo como eu estou achando que tem que ser. Nunca será como nós queremos que seja. Precisa ser como o Pai quer. Muitas vezes nós não vamos entender. Nós só precisamos crer, confiar, nos lançar. O justo, ele vai viver pelo quê? Pela fé, não é pelas circunstâncias. Não é para aquilo que está se construindo. Não. Pela fé. Você está vendo? Não. É pela fé mesmo. É por aí mesmo. É pela fé no sobrenatural de Deus. E Cristo nos chama a nos mantermos firmes. Você precisa se manter firme, irmão, nessa caminhada. Amém? Você precisa se manter firme nessa caminhada. Mateus 24, versículo 12, abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Diz assim: por se multiplicar a maldade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. É o que eu e você queremos estar. É onde eu e você nós precisamos nos colocar nessa noite. Nós precisamos viver este versículo 13. Viver essa realidade. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Permanência. Permanência. Ei, mas, nossa, tem tanto sofrimento que eu estou atravessando, você não está nem entendendo. Tem tanto sofrimento nessa minha trajetória de vida. Tem tanta dificuldade nessa trajetória de vida. Meu irmão, a vida cristã, com suas provas, com suas tentações, com as suas tribulações, é para sofrer com paciência. Isso é uma coisa que o cristão não gosta. Sabe o que o cristão gosta? Sabe o que o povo gosta? Pare de sofrer. É isso que a gente gosta. A gente não quer atravessar sofrimento. A gente não quer atravessar a tribulação. A gente não quer esquentar a cabeça. A gente não quer provação, ser provado. Meu irmão, a minha e as suas obras serão provadas no fogo. Percebe? Tudo aquilo que nós estamos fazendo nessa vida será provado pelo fogo de Deus. De muitos de nós haverá palha. Queimará, não sobrará nada. Tem aquele montão de coisa, nossa, que maravilha. Não, vai ser tudo provado no fogo. É por isso que eu e você, nós precisamos estar agora vigilantes e confiados nele agora para provarmos e comprar dele o melhor. Estarmos sempre agora observando para que nós possamos viver até os sofrimentos confiados no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. Você está firme nessa graça, no perdão de Deus, na salvação de Deus. Agora, nos gloriamos na esperança. Sabe qual é a nossa maior glória? Não tem nada a ver com essa vida. A nossa maior glória é estarmos juntos com o Pai. É a esperança que deve pulsar na vida do cristão. Nós nos gloriamos na esperança na glória de Deus. Continua, versículo 3 comigo, Romanos 5. Não somente isso. Gosto do apóstolo Paulo que ele já acrescenta mais alguns episódios. Não somente isso, versículo 3. Também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir o quê? Perseverança. A perseverança vai produzir experiência. Já passei por isso. Fui provado. Fui perseverante, fui provado. A perseverança produz experiência, a experiência vai produzir esperança.
5. Romanos 5, 5. Ora, a esperança que nós temos em Deus não nos deixa decepcionados. Deus não te decepciona. A palavra de Deus, ela vai cumprir sobre a sua vida, se eu e você resolvemos colocar a nossa confiança nela. É condicional. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é o grande antídoto? Qual é a grande graça, a solução para esse coração endurecido? A graça de Deus. Amém? É a graça de Deus. Ele vai falar, o apóstolo Paulo, no último versículo, vem comigo no último versículo, versículo 19, vai lá para Hebreus novamente, Hebreus 3, 19. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade é a raiz do problema. A nossa incredulidade é a raiz do problema. A falta de fé, a falta de confiarmos nele, dificuldade para crer. Nós temos dificuldade de crer, dificuldade de aceitar, dificuldade de abrir o coração. Tudo é dificuldade. É um coração que resiste à soberania de Deus. É um coração que resiste à graça de Deus. É um coração semelhante ao crente Tomé. Precisa ver para crer. E olha que nós já estamos aqui tratando de pessoas que viram e não creram. Como tem estado o seu coração? Que hoje o seu coração se abra. Cessa a incredulidade do seu coração. Cessa essa resistência. Confie na graça do Pai. Versículo 15. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. O chamado nessa noite é para hoje, não é para depois. A voz de Deus que ecoa aos seus ouvidos e chega até o seu coração, é para agora, não é para depois, meu irmão. Jesus Cristo é o nosso descanso. Nós estamos procurando em tantos lugares descanso para nossas almas, satisfação, aquele vazio que há dentro de nosso ser. Nós procuramos algo para preencher o nosso coração que já é duro. Cristo, Ele tem descanso para mim e para a sua alma. Ele promete uma vida abundante, com aflições. Ele promete uma vida abundante agora, passando por todos os processos dessa vida. Tantas decepções você já deve ter passado, né? Tantas tribulações você não tem atravessado. Talvez você esteja no meio da tribulação hoje. Somente em Cristo nós encontramos descanso. Somente em Cristo nós encontramos salvação. Nele nós vamos encontrar perdão, paz, salvação e uma promessa de vida eterna. Amém? Você ouviu a voz de Deus hoje? Amém? Você consegue ouvir a voz de Deus? Todos os dias Deus fala às nossas vidas. Todos os dias. Ele vai enviar uma pessoa, Ele vai enviar alguém, Ele vai enviar uma situação que você vai enxergar a mão de Deus, a voz de Deus, e nós precisamos estar sensíveis à voz dEle. Como anda o seu coração? Como tem andado o seu coração nesse tempo? Será que nós ainda precisaremos de um Deus que vai ficar chamando a nossa atenção? Ei, não endureça seu coração. Ei, volte para mim. Ei, venha. Não, meu irmão. Nessa noite, Deus tem descanso para a sua alma. Nessa noite, Deus quer trazer e completar em você a paz que excede a todo entendimento. Quero convidar você a ficar em pé nesse lugar. Eu espero que nessa noite você não endureça o seu coração.
Eu espero que nessa noite você abra o seu coração. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo fale de modo especial, como já falou aqui agora. Mas o desejo do coração do Pai é que o seu coração esteja aberto para Ele. Cristo ele vai chegar num último episódio, já no final da trajetória de todas as nossas vidas, e vai dizer assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cristo está à porta, Cristo está lá fora. Meu irmão, permita com que Cristo adentre hoje no seu coração. Permita com que Cristo agora faça e complete a obra que Ele tem para o meu e para o seu coração, meu irmão. Qual é a circunstância que tem fechado o seu coração? É uma circunstância da sua vida? É algo que você tem atravessado? Nada se compara ao que tem preparado para o coração daqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Você tem amado o Senhor com todo o seu coração? A palavra de Deus ela vai dizer para nós, olha, ame o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. É necessário nós nos entregarmos totalmente a Ele. Não é uma entrega parcial. Cristo, Ele não quer metade do seu coração. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele controla a minha e a sua vida e quer nessa noite completar a obra que Ele começou na sua vida. Ele começou uma obra grandiosa na sua vida e Ele quer terminar essa obra. Abra o seu coração nessa noite, deixa o Espírito Santo de Deus falar. Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos cantar ao Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei, você está no controle, então esconda no meu, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não vai, o tempo não vai levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Eu quero te ouvir, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Eu preciso acreditar e confiar no que Ele diz. O amor dele é incondicional sobre a sua vida. Ele te ama independente do que você tenha feito, ou até mesmo como você se sente. Muitos têm um sentimento dentro do seu coração que eu não sou merecedor dessa graça. Não conhece meu passado, não sabe como eu sou. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele que te projetou. Ele conhece a sua vida. O
convite nessa noite é: se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Por isso eu te chamo nessa noite para aceitá-lo, para que deixar com que Ele esteja lado a lado com você, governando a sua vida, dando a direção. O convite é para você nessa noite: venha até o altar dele, se lance aos pés dele, se lance sob os cuidados dele. O amor dele é incondicional sobre a sua vida. Se você hoje ouviu a voz do Senhor, entregue-se a Ele. Onde está a primeira pessoa nessa noite que vai se entregar ao Senhor? Que ouviu a voz do Senhor e entendeu que não é nada, que nós só não somos nada, que nós não queremos nos entregar totalmente. Vem aqui à frente. Não tenha vergonha de absolutamente nada. Todo aquele que não se envergonhar diante dos homens, eu não envergonharei diante do Pai. Pelo contrário, eu estarei confirmando a presença dEle. Aleluia! É a obra de Deus que se manifesta aqui nessa noite. Onde está a segunda pessoa? Se você ouviu a voz de Deus neste lugar, você compreendeu que a voz de Deus está falando, a voz de Deus continua falando ao seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus agora completar a obra. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Te convido aqui nessa noite a vir tomar uma decisão diante do Senhor, diante do Pai. Um segundo convite para você. Preste atenção que a voz de Deus está falando. A voz de Deus está ecoando neste lugar. Você já conhece o Evangelho, mas deixou que o seu coração se endurecesse. Você deixou, talvez, no decorrer da trajetória, com que o seu coração ficasse áspero, duro. Deus é especialista em transformar corações de pedra em corações de carne. E Ele está aqui nessa noite para completar a obra que Ele fez e faz na sua vida. Ele já tem cuidado de você. Ele já está cuidando de você. Mas Ele quer nessa noite que você renove uma aliança com Ele. Renove a aliança com o Pai. Nós vamos orar por essa vida que aqui nessa noite se entregou ao Senhor. Olha que maravilha. Abriu o seu coração, deixou o seu coração agora aberto ao Senhor, debaixo da graça dEle. Jaqueline, nós vamos orar pela vida de Jaqueline, que entregou a sua vida ao Senhor, e que nessa hora ela tão somente decidiu: meu Deus, meu Pai, anda comigo. Meu Deus, meu Pai, eu quero ouvir a Tua voz todos os dias. Eu não quero viver mais para mim mesmo. Eu quero viver segundo aquilo que o Senhor determinou para mim. Nós vamos orar ao Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá. Nessa hora está tendo festa no céu. Nessa hora está tendo festa no céu. O meu e o seu coração precisa estar rejubilado, regozijante, alegre, feliz. Festa no céu quando o pecador se entrega. E agora, nessa hora, nesse momento, o próprio Pai vai escrever o nome dela no livro da vida. Nós haveremos de receber um novo nome e uma nova história. Começa a partir de agora. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa hora te entregamos a vida de Jaqueline nas tuas mãos. A história, a trajetória, suas guerras, suas lutas, não conheço, não sabemos. Mas o Senhor sabe. O Senhor a conhece desde o ventre de sua mãe. Pai, nesta hora nós te pedimos, escreve o nome dela no livro da vida. Que o Senhor agora esteja estabelecendo o teu reino sobre ela. Que ela possa agora, ó Deus, continuar, ó Deus, nesta caminhada alegre diante do Senhor, feliz diante do Senhor, e que possa produzir bons frutos, e que toda a sua família seja alcançada pela tua graça. Obrigado, Deus, pela vida dela, que aqui se entrega ao Senhor, abre totalmente o seu coração, e que a partir de agora é filha de Deus. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus se tornam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus.
Obrigado, Deus, por essa oportunidade de vermos a tua obra sendo completada, de vermos aqui, ó Deus, o trabalhar, o teu agir, não é de nós mesmos, é da tua vontade, é do teu querer. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus, as consolações do Espírito Santo, como nós precisamos do Espírito Santo em nossa caminhada. Ó Deus, não nos deixe surdos à voz do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que fala conosco. As doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Glorificado o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor neste lugar. Que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Não saia deste lugar sem abraçar o seu irmão. Abraça o seu irmão. Que Deus esteja abençoando a sua vida, te dando uma semana ouvindo a voz de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.